Sidney, eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei se você tem uma resposta pronta para isso. Foi uma pergunta que me fizeram. A pergunta foi: por que eu devo ler poemas? Por que eu devo ler poesia? Eu que sou um cidadão aqui, eu não tenho muita preocupação com as coisas no mundo e tal, mas por que você acha que eu devo ler poemas? Bem, eu acho, é só um achismo, tá? E aí a pessoa, obviamente, vai... Eu não sei qual foi a sua resposta, por exemplo, mas eu acho que ler, de modo geral, não só o poema, é uma forma de nós superarmos o mundo terreno. É chegar ao plano onírico para realmente se aliviar das mazelas da vida. Porque se a gente parar para pensar criticamente sobre a vida em si, acho que a gente fica até meio amargurado. E a gente não tem muito tempo para tentar fazer outras coisas ao ponto de aliviar essa dor que talvez esteja ali latente. E a leitura é uma forma de passear por outros mundos, perceber, às vezes, os mesmos problemas, as mesmas aflições e outras situações que talvez a gente nunca nem tenha parado para pensar. Então, é uma forma de ter a oportunidade de ser vários sendo um só. Porque a partir do momento em que eu estou lendo um texto, eu não sou apenas um leitor, eu também passo a ser um coautor. Eu contribuo para aquele texto porque eu também faço as minhas interpretações que vão ser modificadas com o tempo, porque eu também vou adquirindo maturidade, vou adquirindo repertório cultural. Então hoje eu faço uma leitura e daqui a um mês eu faço a leitura do mesmo texto e já vejo algo diferente. Porque é isso que a leitura nos proporciona, a oportunidade de crescimento dentro, às vezes, até do próprio texto. Eu não sei se eu me fiz muito claro ou se eu viajei demais. Você se fez extremamente claro. E uma das coisas que você falou, que eu achei impressionante, você trouxe um ponto de vista a respeito da literatura, que é uma visão extremamente nietzschiana. O Nietzsche diz que é preciso que nós consigamos encarar a nossa vida como se ela fosse uma obra de arte, mas uma obra de arte trágica, porque com ela você aprende com as lições da tragédia. E aí ele também fala, né, sobre a necessidade de nós criarmos algumas coisas para superar a dor de estarmos vivos. É dele a frase: se não houvesse música, a vida seria um erro, né? E eu acredito que ele tem muito a ver com a arte, com a noção de arte. A minha resposta foi parecida com o que você disse, mas foi um pouco mais breve. Eu disse que, na minha opinião, a literatura humaniza o homem. E, na minha opinião, a literatura faz algo que o cinema não faz e que a ciência ainda não faz. Nós não temos máquina do tempo, sabe? Não temos máquina do tempo. Eu só consigo voltar ao passado se alguém me ajudar. Quem é que me ajuda a voltar ao Rio de Janeiro do século XIX e andar pela Rua do Ouvidor e perceber que aquele espaço era o espaço social mais rico do Rio de Janeiro? Quem me ajuda a fazer isso é o Machado de Assis, o José de Alencar. Quem é que me ajuda a entender qual foi todo o processo do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, desde quando ele começou, certo? Que os engenhos começaram a crescer, começaram a ganhar espaço e força, até o momento em que as usinas acabaram com tudo. Quem me ajuda a fazer isso é José Lins do Rego. Quando você pega as obras dele e você começa lá, Menino de Engenho, Banguê, vai passando até você chegar ao livro Usina, e aí depois você baixa em Fogo Morto, e que ele encerra esse ciclo. Assim eu viajo ao passado. Eu não vou pegar ali, sei lá, uma novela da Globo
que coloca umas roupas que eles presumem que sejam daquela época, uma forma de falar que eles presumem que sejam daquela época e mostrar, aquilo era o passado. Não, ter contato diretamente com o passado. Como é que eu viajo para o futuro? Eu leio os textos, os romances distópicos. Como é que eu entendo o que as pessoas do passado pensavam sobre o que seria o futuro? Eu leio os romances antigos, distópicos, como 1983. Não, e é muito interessante você mencionar essa 83? parte. 84? Pô, falei 84, merda, 84. 84. Agora o George Orwell se revirou no caixão. Mas é porque... Tu nasceu quando? Eu nasci em 87. Então, eu nasci em 83, talvez tenha sido essa influência. Pode ter sido. Quando você começou a falar ali, cara, do Machado de Assis, é muito perfeito falar sobre isso, até porque muita gente pensa assim, é um romance, é só um texto narrativo. Quando, na verdade, quanto mais rico o texto, mais mistura haverá dos modos de organização textual. Então, predominantemente, a gente tem um texto narrativo, mas é preciso a descrição para descrever o personagem, para descrever o ambiente, e em que momento específico realmente nós vamos entender os costumes, os hábitos, como é que era a política, na hora em que o narrador para de contar a história propriamente e faz uma análise crítica da sociedade entrando numa dissertação. A hora que ele solta aquele comentáriozinho dele. Interessante demais isso, cara.